pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Anexans. E hoje estou trazendo para vocês mais uma resenha aqui em vídeo e também em texto lá no meu blog, Anexans. Geralmente eu mostro o livro para vocês, eu pego, faço caneta com o livro, não sei o que, mas como dessa vez foi um e-book, né, eu vou deixar a capa aqui para vocês do ladinho, que é O que Roubar de uma Pirata, da autora Carol Coutinho. Bom, vocês sabem, né, se vocês acompanham aqui o canal, ou se vocês acompanham o blog, que tem pouco tempo que eu fiz uma resenha em vídeo de outros dois livros dessa autora, que é O Querido Imperador e O Estimado Imperador. E ela lançou este livro novo, que é O que Roubar de uma Pirata, que passa no mesmo universo de Querido Imperador e Estimado Imperador, e todas as outras histórias dela. Todas as histórias, até então, da Carol se passam dentro deste universo, desse mundo, né, com as mesmas províncias e tal, e as histórias acabam se cruzando, mas a gente fala disso mais lá na frente. E eu tive acesso a esse livro através de um envio antecipado. Então eu fui uma das pessoas escolhidas para ser uma das primeiras a lerem o livro e resenharem. Claro que já saíram 300 mil resenhas, só que a Annelise é enrolada, né? A gente trabalha, né? Tem vida de escritora, a gente trabalha. E aí eu li o livro rápido, mas eu demorei um pouco a fazer a resenha, mas está aqui, né? Antes tarde do que nunca. Então eu fui uma das primeiras pessoas escolhidas a ler o livro. E assim, é uma honra incrível. E a gente, assim, eu me sinto muito exclusiva. Mas assim, agora vamos continuar para o livro. Diferente de Querido Imperador, Estimado Imperador, que a gente tem uma princesinha, toda bonitinha, uma menina riquinha. Em O que Roubar de uma Pirata, a nossa protagonista e narradora, inclusive uma narradora muito divertida, é a Cassandra Jones. Como tem fanart dos personagens, eu vou deixar a foto da personagem aqui, né? Então, a Cassandra Jones é uma pirata, né? Ela é uma pirata da tripulação do Pirata Jones, que é, muitas aspas, o pai dela, que a adotou. Então, a Cassandra, ela faz parte, né, do grupo do Pirata Jones, que é o pai dela, que a adotou, na verdade, né? Adotou a ela e o irmão quando eles eram muito crianças, porque ela e o irmão passavam muita necessidade, eles eram crianças órfãs, né? E foi a única vida que ela conheceu e que, assim, ela conseguiu subir alguma coisa, né? Conseguiu se estabilizar de alguma forma, estabilizar ela e o irmão. Muito do que ela fez e o que ela faz durante o livro é por causa do irmão dela. Então tudo, a Cassandra só tá nessa vida porque de alguma forma no começo ela queria proteger o irmão, só que ela foi se envolvendo, e aí virou a vida dela. Ela até gosta da vida de pirata, mas ela gostaria muito de viver uma vida como uma moça normal. Então, assim, a Cassandra, ela tá na casa dos 25 mais, né? Ela já é uma personagem bem mais velha, diferente da Norma, né? E ela é meio porra louca. A Cassandra agora, ela tem o próprio navio dela, ela já tem há um tempo. Antes ela vivia na tripulação do Jones, mas agora ela conseguiu o próprio navio dela, que é o Safira. Inclusive, é um easter egg, porque o nome da filha da autora é Safira, inclusive. É um pequeno easter egg, assim, para pessoas que só conhecem um pouco da vida pessoal da autora deste livro, né? E ela é a capitã do Safira e tudo mais, ela tem a tripulação dela, mas ela é muito desconfiada, né? Então ela não tem uma noite de sono direito, porque a todo momento ela pensa que alguém vai querer tomar o lugar dela, até porque tem alguns piratas que apoiam muito o Jones, que estão lá para observá-la e que ela tem certeza que um dia ela vai acabar sendo morta e um desses vai tomar o lugar dela. Então ela é muito desconfiada de muitas coisas. E Cassandra faz merda o tempo inteiro porque ela é pirata. Então, ela saqueia os lugares, saqueia navio, saqueia a cidade e um monte de coisa. Gente, assim, a Cassandra não é uma personagem boazinha, né? Como diz no próprio início do livro, né? Ela é a vilã da história, né? Se eu contar a história do meu ponto de vista, eu viro a heroína? Não sabemos. A história começa com o cotidiano da Cassandra no navio, e aí eles vão para a cidade de Olon, numa ilha remota e tudo mais. É que assim, às vezes eu não me localizo muito bem nos universos de Dona Carol, não. Né? Às vezes eu fico um pouco confusa, mas é uma cidade remota, escondida e tudo mais. E eles vão fazer um saque na cidade. Então, no começo do livro, eles já saqueiam a cidade, fazem uma guerra, ou não sei o que, dá merda. Nada meio do normal, né? Eles voltam pro navio depois do ataque, né, na manhã seguinte, e eis que eles encontram uma pessoa muito bem vestida, muito bem apessoada, que estava escondida no navio ali. A pessoa se escondeu na hora do saque para se proteger, só que ele não sabia que tinha se escondido dentro do navio dos piratas.
E assim, este é o melhor personagem desse livro, eu estou apaixonada por ele, porque ele lembra muito o meu personagem, inclusive, e eu fiz moda personagem desse personagem, que é o Leon. Incrível, maravilhoso. O Leon, ele é bibliotecário, né? E ele vivia ali naquela cidade e tudo mais, e de supetão ele cai no navio da Cassandra. Só que aí a Cassandra resolve protegê-lo por um tempo pra ver o que ela vai fazer. Ela fala assim, não, você invadiu o navio, não sei o que, os caras queriam que ela o matasse, e ela falou assim, não, segura. A Cassandra bota ele dentro da cabine dela e fala assim, você vai ficar aqui, porque senão o nego vai fazer merda contigo. Eu falei igual uma carioca agora, entendeu? Almas de Cassandra. Né? E aí ele passa a ficar na cabine com ela. Né? E aí, como tem uns livrinhos empoeirados lá na cabine do capitão, o Leon, né, se entretém em limpar os livros, ler aqueles livros, e ela já fica um pouco curiosa por causa dele. Nossa, mas você é bibliotecário e tal, mas por que você fica lendo essas coisas? Fica parada e lendo, não sei o que, não. Só que até esse momento eles eram só desconhecidos. E aí eles partiram para outro saque. Na verdade, Cassandra queria fazer umas outras bagunças. Porque assim, qual é a bagunça de Cassandra? Porque assim, a gente só percebe as merdas que a Cassandra faz no livro dela, porque do Querido Imperador e Estimado Imperador, que é aquela questão de linkar um livro com o outro, não sei se vocês lembram, mas o Tadaaki, lá pro final de Estimado Imperador, né, eles têm que fazer uma viagem importante, e ele não diz o que é. E aí no Que Roubaste uma Pirata, você sabe por que ele faz essa viagem. No mundo, né, o Tadaaki aboliu a pirataria, né, ele não quer mais piratas e tudo mais, e aí os piratas estão para sofrer, né, a extinção. Então a Cassandra está desesperada, ela quer tentar reverter a situação e ela vai tentar conversar com o Tadaaki, resolver essa situação e tudo mais, mas meio que as coisas não dão muito certo, né? Mas é isso aí, entra lá no clímax do livro que dá a merda toda. Os pontos do livro é ela tentar evitar essa extinção dos piratas. Mas aí ela praticamente vai querer entrar em guerra pra isso, porque o Tadaaki não vai ceder. Porque a gente conhece o menino Tadaaki, né? Então, indo um pouco mais lá pro início do livro, que eu tô afobada, tô adiantando um pouco as coisas, né? Depois que o Leon entra no navio e tudo mais, a Sanda descobre que o Tadaaki vai passar por um certo lugar, porque ele está indo para Gong, né? Gong, o reino da Norma. Então é antes de Querido Imperador que acontece alguma parte, né, do livro. E ela sabe que o Tadaaki vai passar por lá e ela fala assim, eu vou invadir o navio porque eu quero conversar com ele sobre esta situação dos piratas, porque piratas não podem acabar, nós piratas somos muito legais e não podemos acabar. Mas se ele não quiser concordar, né, a gente vai entrar em guerra com ele, né, vai ter uma batalha e tudo mais. E antes de passar nesse lugar, né, eles têm que passar pelo Reino das Sereias. Para quem não sabe, né, em lendas de piratas e marinheiros no geral, as sereias são seres muito perigosos, que atacam os marinheiros e os levam para o fundo do oceano e os matam lá. E a Cassandra tem um acordo com as sereias de não atacarem o navio dela. Ela conseguiu fazer um acordo com as sereias falaram assim, tudo bem, a gente não vai atacar o seu navio porque você é a capitã. Enfim, não sei como ela conseguiu isso, mas ela conseguiu. Só que aí é aquele negócio. Carne nova no pedaço, as sereias ficaram tudo atiçadas. Porque quando eles passaram com o navio pela região, né, eles foram atacados. Por quê? E no livro eles falam que o Leon, né, era muito limpinho, então ele tem um cheiro diferente que atraiu as sereias. Tanto que a Cassandra tem que salvar o Leon do fundo do mar, porque o Leon é pego pelas sereias e ela tem que tirar ele de lá. E aí ela fica revoltada e tal. E no meio desta peripécia toda, né, acabou que Cassandra é enfeitiçada e envenenada por uma das sereias. Ela passa mal, ela desmaia, e aí levam ela pra cabine, fica num estado assim de quase morte. Ela começa a ficar roxa, não sei o que, nananana. E aí acontece uma coisa assim inesperada. Porque menino Leon, assim, menino Leon é um menino virgem, tá? Ele é tipo Jimmy, assim. Não teve nenhum relacionamento, nada, porque ele sempre se preocupou muito com os livros dele, né? Então isso fica bem claro durante a leitura do livro. Só que aconteceu um negócio, uma atração. Não se sabe o que aconteceu com o Leon, nem ele sabe. Mas aí ele rouba um beijo da Cassandra, meio que sugando o veneno dela. Só que, na verdade, isso nada mais é do que uma puta de uma maldição. Uma maldição horrorosa de que eles dois estão atraídos um pelo outro. E essa é a grande trama do livro. As duas grandes tramas do livro, na verdade. É a guerra com o Tadaaki, para resolver os negócios do pirata, e tentar tirar a maldição.
Só que aí, enquanto nesse meio tempo, Cassandra e Leon estão tentando descobrir o que está acontecendo, se é uma maldição ou não, eles estão muito atraídos um pelo outro e acontecem coisas, muitas coisas. Gente, aquela cabine ali vira um bordel. Brincadeiras à parte. Eles ficam muito atraídos um pelo outro e, consequentemente, eles começam a se apaixonar. Que é a coisa mais fofa desse livro, porque o Leon, assim, ele é um cristalzinho. E também pro Leon ficar vivo, né, durante essa viagem, enquanto eles tentam resolver essa situação, ele começa a ensinar a Cassandra a ler. Né? Ainda não teve um desenvolvimento muito grande sobre isso, porque a Cassandra tá aprendendo devagarzinho. Mas durante o livro eles vão tentando resolver essa situação, as duas situações que eu citei, e vai desenvolvendo daí, vai desenvolvendo um romance entre os dois. Claro que esse não é o foco principal do livro. O foco principal do livro é a questão da aventura e da ação, que tem bastante. E outra coisa muito legal são os membros da tripulação, especialmente a Sarah. Especialmente a Sarah, porque... Olha, gente, eu fiquei, assim, voltando um pouco, assim, início de 2021, quando tinha Big Brother, e aí acontecia as coisas com a Sarah, aí eu gritava igualzinho, assim, ô Sarah! Me sinapse, gente. E o imediato da Cassandra, que é o Smee, ele é maravilhoso também, ele é muito bonitinho. Ele é muito... Eu imagino ele igual o Smee o imediato do Capitão Gancho. É igualzinho, gente. Só que no livro diz que ele é magricelo, mas enfim, eu imagino ele igual do Capitão Gancho, né? Gordinho e tudo mais, com o gorrinho vermelho. Assim, gente, vou confessar para vocês que eu sou leitora de rentão, eu sou leitora de romance erótico, e tinha muitas cenas de pegação entre Leon e Cassandra, e o negócio, assim... É que, assim, a Carol não é uma autora que escreve esse tipo de coisa, e eu não acho que os autores têm que escrever esse tipo de coisa, se eles não quiserem. Mas eu confesso, assim, eu como leitora, gostaria muito que tivesse toda a cena detalhada do Leon da Cassandra, porque, meu Deus, olha, gente, eu li 90% desse livro no trem. Você imagina eu querendo gritar dentro do trem, porque eles estavam se pegando na cabine. Gente, meu Deus, ai, olha, eles olhando um pro outro, e eu olhar, ai, eu surtando, e não tinha, entendeu? É porque, assim, me irrita. Isso é pessoal meu, tá, gente? Não vou tirar nota do livro por causa disso. Mas me irrita quando para no... Agora vai! Aí para. Aí tu fala, por quê? Eu tenho que deixar para a minha imaginação? Escreve pra mim! Brincadeiras à parte, tá? Mas eu gostaria muito que tivessem as cenas mais descritas e tal. Mas isso é uma preferência minha, tá? Outra coisa do livro, mesmo ele não sendo erótico, ele é um livro mais 18, então eu tô fazendo aqui a resenha e tal. Tem a parte do romancinho e tudo mais, mas é um livro muito violento, né, porque tem machucados, cortes, saques, decapitações de pessoas, ferimentos muito graves, sangue voando, então é por isso que ele é classificado como um 18+, não tem erotismo, mas ele se classifica como um 18+, por todas essas questões de violência explícita. E, assim, a Cassandra, que falar de Cassandra? Assim, o Leon é um nenenzinho fofo, quero proteger, amo. Irmão de Cassandra também é um nenenzinho fofo, quero proteger. Ele até tenta cobertar as merdas da irmã também, tadinho, coitado. Né? Não posso dizer porquê, mas tadinho, coitado. A Cassandra, assim, é aquela vilã que a gente ama, sabe? É uma vilã que a gente ama, não tem como. Porque, assim, o livro... né, contado pelo ponto de vista dela, ainda mais ela falando que tudo que ela fez foi pelo irmão dela, né, ela só tá nessa vida porque tudo começou porque ela tentou pegar comida pra ela e pro irmão, e ela foi pega e tiveram que viver uns anos no navio depois que o irmão dela foi embora, né, conseguiram libertar o irmão dela. E ela só tá nessa vida por causa do irmão. E assim, você entende que na verdade ela é humana, como todos nós, e ela é vítima das circunstâncias dela. E ela abraçou o que a vida deu pra ela. Então, se o jeito que dá pra ela viver é viver como uma pirata, saqueando, matando gente, e causando em batalhas e guerras e canhões e navios, é o que ela vai fazer. Que ela vai fazer isso o máximo que ela puder pra sobreviver. E acho que isso é uma das coisas mais legais da personagem. E assim, o que roubar de uma pirata? O que roubar de uma pirata? O coração de uma pirata a gente pode roubar. Quer dizer, a pirata roubou o nosso coração. Fica a questão.
Mas assim, em questão de fluidez de texto, o texto é bem fluido, a leitura é bem tranquila. Tanto que eu li, gente, eu acho que eu li 40% do livro em um dia, na ida e na volta do trabalho. Né, porque eu tava tão fissurada, tão louca, então, tipo, eu tava nos 40% quando eu saí de casa, eu desci na minha estação, tava em 92. Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Eu passei a minha viagem inteira lendo distraída, de tão bom que o livro é. Assim, quando eu consigo ler um livro rápido, é bom. Né, porque dependendo do livro, às vezes eu engasgo, às vezes eu paro de ler sem motivo, mas esse eu não consegui parar de ler porque eu estava louca. Eu falei, gente, preciso saber o que vai acontecer, preciso saber como é que isso cruza não sei aonde, o que, que vai acontecer, meu Deus do céu. E, assim, tentando evitar spoilers, mas o final do livro acaba com o seu pobre coração. Porque, olha só, gente, eu sou Team Leon, entendeu? Eu sou mais Team Leon que Team Tadaki agora, porque não dá. Não dá. Eu amo este menino bibliotecário. Eu me identifiquei muito com ele. Tanto como eu falei, eu fiz uma da personagem dele. E tadinho do Leon, mas eu espero que... Né, vai ter continuação, amém, aleluia, Jesus. Vai ter continuação, obrigada, mas é só ano que vem. Vou sofrer em posição fetal até lá. Bom, algumas questões que eu queria falar não tem mais a ver com a resenha, mas eu amei o livro, eu me diverti, eu ri, eu fiquei apaixonada. Então, assim, literatura nacional da melhor qualidade. Se você estiver procurando um livro sobre piratas, com bastante aventura, ação e umas pitadinhas de romance, que tem bastante, é uma boa pedida para a sua pessoa. Mas, cuidado com as cenas de violência e tudo mais, tá? Agora, vou entrar num outro ponto que eu gostaria de falar aqui, até porque eu falo também como escritora também, né? Aqui é o meu lado mais leitora, mas como vocês sabem, eu tenho o meu canal que eu falo sobre os meus livros. E uma coisa muito chata que aconteceu, né? Como eu falei antes, eu recebi esta cópia antecipada da autora, né? Ela mandou o arquivo pra gente ler o livro. Recentemente o livro ficou gratuito na Amazon, tanto que eu peguei de graça para poder botar minha avaliação na Amazon. E não sei, não estou acusando ninguém, tá? Mas ao que parece, antes do lançamento, que o lançamento, se não me engano, foi dia 16 agora, né, oficialmente, e ainda ficou de graça, tá? No dia do lançamento. Na verdade foi lançado antes, né? Acho que a Carol adiantou o lançamento e ela está revoltada porque ela adiantou o lançamento e aconteceu toda essa situação. Mas o livro... E, assim, o livro é sobre piratas, mas por favor, não pirateiem os livros. É só isso que eu tenho a dizer. Sabe? Pô, o livro ficou de graça, gente. Tudo bem, eu recebi uma cópia antecipada, mas eu comprei a versão física. E provavelmente eu vou acabar lendo de novo, mas eu comprei a versão física pra ajudar a autora, né? Ela é minha amiga. Então, né, eu tenho condições de comprar os livros físicos, eu posso. Mas geralmente, gente, os autores botam os livros de graça para vocês poderem ler. Não precisa vocês piratearem os livros. Foi uma situação muito chata que aconteceu e eu entendo porque a Carol está muito chateada. E outro detalhe, como ela liberou pra gente antes e liberou o livro antes do lançamento e teve essa situação de pirataria, né, o livro acabou passando com algumas falhas de revisão, o que é super normal. Gente, o livro pode ser revisado por 3 pessoas diferentes, que pode acontecer de ter uma ou outra coisa de revisão faltando. E assim, ela é autora independente, ela tem a própria editora, mas ela tá trabalhando como autora independente, porque ela faz todos os processos sozinha, tá? Então, assim, teve gente que reclamou. E aí eu acho que quem reclamou está errado, porque aí eu estou dizendo, eu estou falando como autora. E eu vou dar esporro em vocês sim, porque já tem anos que eu tô nessa estrada de autor e eu sei como é difícil. E eu já tive meu livro pirateado, tá? Inclusive, foi o Diário da Escrava Amada e foi na época que ele ainda estava completo no Wattpad. E aí eu fiquei rindo, porque eu falei assim, gente, vocês estão pirateando um livro que ainda tá completo de graça, depois que eu tirei. Mas aí eu falei, gente, é pelo prazer de baixar pirata, né? Gente, isso prejudica muito o autor, tá? Porque tem autor que paga as contas com a venda de livros da Amazon, com a venda de livros físicos. E você fazendo isso, você está prejudicando o autor. A gente entende que não é sempre que temos condições de comprar os livros. Como eu disse, eu sou uma pessoa que eu consigo separar um dinheiro para ajudar meus amigos autores, mas nem todo mundo consegue. Mas fica de olho, de vez em quando, os autores colocam os livros de graça. Tá? E aí outra situação chata que aconteceu, porque teve gente que criticou a Carol, porque ela ficou revoltada por causa da pirataria, e aí ela falou assim, gente, eu não vou botar revisão nova agora, porque ela conseguiu terminar a revisão do livro, ia alterar o arquivo,
né? E ela não botou, ela falou assim, vou deixar o pessoal que tá lendo pirata ler o livro sem revisão. E aí teve gente que criticou ela e falou que ela não devia fazer isso porque estava prejudicando o leitor. Sinceramente, queridas pessoas que falaram isso, vocês estão prejudicando a autora, que passou meses escrevendo o livro, passou um tempão revisando o livro. Não sei se ela pagou alguém para revisar o livro, ou que ela passou um tempão diagramando o livro, fazendo capa, divulgando, inclusive fazendo cosplay dos personagens com o marido dela. Pra você falar, desculpa, uma merda dessa? Olha, gente, desculpa. Tem dia que não dá. Ainda mais o Twitter. Tá bom, gente? Foi no Twitter. Esse povo do Twitter não tem o que fazer, entendeu? Essa aqui que é que quem fala não faz. Infelizmente. Então, assim, foi uma situação um pouco chata que aconteceu e eu vou dar um puxãozinho de orelha, né, falando igual professora mesmo, dar um puxãozinho de orelha em vocês que pirateiam livros nacionais. Não façam isso. Prejudica o autor. Tá? Porque o autor precisa do ganha-pão dele. Eu sou uma situação diferente. Eu tenho um trabalho formal, mas eu tenho um trabalho formal porque eu sei que meus livros não me dão dinheiro. Mas tem autor que vive disso. Ele, para pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, para comprar comida, ele precisa desse dinheiro. E, gente, pelo amor de Deus, a Carol tem uma filha de 3 anos. Porra, sabe? Ela tem marido, ela tem a filha dela, ela precisa pagar as contas. Não é só pensar com o umbigo de vocês, não. Tá bom? É isso, né? Tirando o puxãozinho de orelha, né? Que foi um pouco longo. Mas eu amei ler O que é Roubar de uma Pirata nesta leitura exclusiva. Me senti, como disse, muito importante. Né? Me senti muito importante, muito badalada. Recomendo o livro para todos vocês. Apenas para crianças maiores de 18 anos, tá bom? Porque, né, como eu disse, tem os temas violentos, né? E eu espero ter a continuação logo, porque eu preciso saber o que vai acontecer. E eu preciso continuar apaixonada pelo Leon. Gente, não dá. Bom, confiram abaixo a resenha escrita lá no meu blog, o Nation Shizen. Eu acabo falando uma coisa ou outra a mais do que na resenha aqui em vídeo, até porque a resenha em vídeo eu até fiz roteiro, mas eu tô meio afobada, e aí eu me atropelei toda e tudo mais. Então peço desculpas por isso. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo até aqui. Fiquem ligados que eu vou tentar lançar mais vídeos ainda até o ano acabar. Tá? Então, obrigada por vocês terem assistido até aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Cheerio!